Talvez você cometa esse erro ao utilizar o ChatGPT e por cometer esse erro você acaba se frustrando com as suas respostas. Se você ficar comigo nesse vídeo, eu vou te provar que existe uma metodologia simples de como utilizar o ChatGPT e que você vai conseguir extrair boas respostas dele, tá? Então, vem comigo. Isso porque muitas pessoas acabam utilizando o ChatGPT como um Google melhorado. Chega lá, faz uma pergunta simples e ok. Mas elas esquecem que o ChatGPT, o Gepeto, como eu gosto de chamar, ele tem uma capacidade, entre aspas, de raciocínio, ou seja, ele consegue pensar com você, entende? E uma outra coisa também muito importante é que o Gepeto, ele ainda não lê sua mente, então você precisa deixar claro aquilo que você espera dele, entende? Por exemplo, quando você for falar com ele, você precisa deixar claro qual é o seu objetivo a iniciar aquela conversa. Também você adicionar detalhes importantes sobre o contexto a qual você está inserido e que ele precisa saber. E por fim, isso aqui é importante, caso seja necessário, você especificar um formato que você espera que ele te retorne, beleza? Mas para não ficar somente em teoria, tá? Eu quero te mostrar aqui algo que eu utilizei hoje. Uma tarefa simples, relativamente simples, e que eu utilizei aí essa metodologia de prompt, né, para conversar com ele. Vamos lá. Aqui, como você pode ver, é uma conversa no ChatGPT, tá? E o meu objetivo específico nessa conversa era tratar alguns documentos. Eram alguns CSVs que eu tinha que eu precisava justamente tratar esses documentos para, a partir desse tratamento, eu fazer uma análise desses dados, beleza? E aqui, como é algo específico, tá? Específico, e que eu entendo que o ChatGPT, de certa forma, ele tem às vezes uma dificuldade em lidar com tratamento de CSV, entender as nuances que tem ali dentro, eu resolvi criar um prompt um pouquinho mais elaborado. Isso quer dizer que eu sempre faço prompts assim? Não. Não. Isso você vai desenvolver com o tempo quando você entende que aquela tarefa que você vai realizar, ela de fato exige ali um pouquinho mais de cautela, entendeu? E quando existe esse ponto de cautela, é interessante você criar um prompt um pouquinho melhor. Como por exemplo aqui. Você deve assumir uma personalidade de um cientista de dados com 10 anos de experiência em tratar, fazer ETL, interpretar dados e sintetizá-los em análises estratégicas. Seu objetivo, no momento, será o de fazer ETL de arquivos CSV, que são de pesquisas de audiência realizada em um momento de pré-lançamento de um curso online por meio de aulas ao vivo. Eu vou te enviar um CSV por vez, porque eu tenho 7 aqui, tá, no total. E deve fazer o ETL de cada um deles. Você irá fazer isso até eu dizer que terminei de enviar todas as pesquisas, beleza? Após isso, você irá interpretar os dados. Após finalizar a interpretação, você irá criar uma análise completa e extremamente detalhada das informações. Aí aqui eu passei, interessante, né? Esse aqui foi o objetivo que eu passei para ele. Aqui, obviamente, eu passei 2 objetivos, né? Um que era justamente fazer o ETL e depois que a gente tivesse finalizado esse ETL, a gente iria fazer justamente a análise, sintetização desses dados, beleza? E aqui no final, nesses 2 outros parágrafos, eu passei um contexto a mais. Por exemplo, essas informações serão usadas em um projeto dentro do ChatGPT, que terá como objetivo sintetizar informações importantes desse produto em específico, era um projeto específico. Antes que eu possa te enviar os CSVs, me confirme se você entendeu, com sim ou não. Então, nesse caso, pessoal, como eu sabia que, assim, nessa tarefa em específico aqui, ele tem uma certa dificuldade, principalmente em lidar com CSVs, primeiramente eu deixei claro que a gente, primeiro, antes de fazer a sintetização e análise dos dados, a gente iria tratar esse CSV, entendeu? Por quê? Eu precisei fazer isso. Baseado, assim, nas experiências que eu tenho, né? Eu vi que era necessário fazer isso para que eu pudesse ter uma taxa de assertividade melhor, entendeu? Aí tu pode dizer, mas eu vou ter que sempre fazer isso, sempre criar um prompt. Não, não vai. Somente quando você vai, com o tempo, usando ele, você vai desenvolvendo esse feeling de justamente entender quais tarefas que você vai utilizar o ChatGPT como seu auxiliador, que você vai, de fato, precisar criar um prompt um pouquinho mais elaborado, tá? Não é sempre que você vai precisar fazer isso. Simplesmente, em alguns momentos, você vai chegar a falar para ele assim, ei, bicho, tô querendo fazer isso aqui. E vai ter uma conversa com ele ali, entendeu? Mas quando você já tem claro e o teu objetivo já é claro e específico, às vezes, dependendo da complexidade, é interessante você fazer um prompt um pouquinho mais completo, um pouquinho mais robusto, tá? Então, eu espero que tenha ficado claro e cuida!